Fala pessoal, canal Resolvendo, hoje com questões inéditas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Questão 1. Acerca do ECA, assinale V ou F para as afirmações a seguir. Para efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa de até 10 anos de idade incompletos. Considera-se adolescente a pessoa entre 11 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. F, ou F, V, F ou V. Cadê a bolsa? Se você marcou a letra B, você acertou. F e V. F e V. Releia depois o artigo 2º e o 3º para entender essa questão. E aí você tira ela de letra nas próximas provas. Com relação à questão 2, com relação ao estatuto, é correto afirmar: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever da família e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, igualzinho, né? Mesma coisa aqui. Ou é dever do poder público assegurar, olha que mudou só, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, é dever da família e do poder público, é dever da família assegurar, é dever do poder público. Então, com relação ao ECA, o que é que você acha que é a resposta certa? De quem é o dever? Se você disse a letra A, você acertou. É o que fala no artigo 4º da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, olha só, família, comunidade, sociedade em geral e poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Questão 3. De acordo com o ECA, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, exceto, identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, manter alojamento conjunto possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. E aí, pause e responda. Se você disse letra A, acertou. É o artigo 10 e item 2 do ECA. Leia com calma o artigo 10, todos os itens dele, mas na questão especificamente é o item 2, que é a exceção. A questão fala de exceção, né? Então é o 2 aqui. Letra A é que é o item que está errado na questão. Questão 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Com relação ao direito à liberdade, marque a alternativa que compreende os aspectos relativos a
esse direito, né? Sem crase, sem o acento de crase. Relativos a esse direito. Opinar, expressar-se e humilhar, brincar, praticar esportes e ameaçar, buscar refúgio, humilhar e opinar, opinar, brincar e divertir-se. Então, ele pergunta com relação ao direito à liberdade, marque a alternativa que compreende os aspectos relativos a esse direito. Então, letra D, artigo 16 do ECA, você vai achar a resposta para a questão, que no caso aqui é a letra D. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, aqui está os 7 aspectos que a gente destacou aqui na questão. Leia com calma, reflita e aprenda. Questão 5. O ECA considera castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão, humilhação. Assinale a alternativa que indica todas as alternativas corretas. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Pausou o vídeo, respondeu. Letra B. A opção 1 e 2 considera castigo físico, o que resulta em sofrimento físico e lesão. Letra B, não humilhação. Né? Não aparece no ECA a palavra humilhação nesse aspecto aqui. Releia lá o ECA, o parágrafo único que foi inserido no Estatuto. De acordo com o disposto no capítulo 3 do ECA, sobre a adoção, é correto afirmar que a busca à família extensa, conforme definida nos termos desta lei, respeitará o prazo máximo de 60 dias, prorrogável por igual período. Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas, não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento, e na hipótese de desistência pelos genitores da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 90 dias. Pausou, respondeu. A, B, C ou D. Se você disse letra C, você acertou. Artigo 19A, inciso 3º, 7º, 8º e o 10º vão te ajudar a responder a questão. Ok? Leia com calma, que você vai entender a questão e respondê-la. Questão 7. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente, exceto ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições de adolescente trabalhador. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente quais itens aqui, exceto quais, exceto qual. Se você disse, pausou, respondeu? Se você disse a letra C, acertou. É o artigo 54 do ECA, que fala do dever do Estado. Artigo 54. Releia, repense a questão. Lá cita os deveres do Estado com relação a alguns itens. Questão 8. De acordo com o ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar, os casos de maus tratos envolvendo os seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetência. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Pausou, respondeu. Se você disse letra D, você acertou. Mais uma vez, artigo 56, quando fala que os dirigentes das escolas de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas
e elevados níveis de repetência. Então, as opções 1, 2 e 3 estão corretas. Com relação à informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos públicos, disposto no ECA, é correto afirmar que as crianças menores de 12 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão conter apenas uma advertência de seu conteúdo. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças menores de 10 anos no local, afixando aviso para orientação ao público. E aí? Pause o vídeo e responda. É a letra B. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Leia também o artigo 75, o artigo 75, o artigo 78, o artigo 80, porque vão te ajudar a entender as questões que não foram a letra B, ok? Aqui está a questão 10. Antes de lê-la e comentá-la, queremos dizer que você pode comentar à vontade aqui embaixo. Você pode também, se quiser ou se puder, se inscrever em nosso canal e acompanhar as futuras questões, ou dar uma lida nos nossos vídeos já publicados, porque há muitas questões que podem talvez te interessar, ok? Vamos lá, questão 10. De acordo com o ECA, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas, armas e bilhetes lotéricos. B. Bebidas alcoólicas, armas e passagens para viajar. C. Explosivos, fogos de artifício e ingressos de show. D. Bebidas alcoólicas, fogos de artifício e passagens para viajar. A, B, C ou D? Bom, segundo o artigo 81, é proibida a venda à criança de armas, munições e explosivos. 2. Bebidas alcoólicas. 3. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico. Revistas e publicações, aqui alude o artigo 78. E bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, letra A, ok? Questão 11. No ECA está disposto que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos a crianças e adolescentes em regime de A. Colocação familiar, acolhimento institucional e abrigo, orientação e apoio sociofamiliar, acolhimento institucional e abrigo, orientação e apoio familiar, colocação familiar e semi-liberdade, ou D. Apoio socioeducativo em meio aberto, abrigo e liberdade assistida. A, B, C ou D? Segundo o artigo 90, é a letra C. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. 12. Caso o adolescente pratique algum ato infracional, a autoridade competente, após verificada a prática de tal ato, poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência,
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional. 1 e 2, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. O que é que você acha aí? Pausou o vídeo. Estas são as 15 questões que trouxemos aqui neste vídeo. Se você disse letra D, você acertou com base no artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, as medidas serão advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no artigo 101, de 1 a 6, ok? De acordo com o disposto no ECA, são atribuições do Conselho Tutelar, exceto, exceção aqui, questão de exceção, promover a execução de suas decisões, encaminhar à autoridade judiciária notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou adolescentes quando necessário, ou D, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento dos sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. A, B, C ou D? Pausou o vídeo e respondeu? Bom, segundo o artigo 136, é a letra B. Que fala de atribuições do Conselho Tutelar. Atender a crianças e adolescentes, atender e aconselhar os pais ou responsável, promover a execução de suas decisões, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Questão 14, que é a nossa penúltima, sobre a perda ou a suspensão do poder familiar disposto no ECA, é correto afirmar, havendo motivo muito grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início apenas por provocação do Ministério Público, quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará, ou o prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao MP, ao Ministério Público, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em sua família substituta, O tempo que eu li, você pode pesquisar, pausar e responder. Então, baseados no artigo 155, 156, 157, podemos dizer que é a letra A, né, gente? A resposta é a letra A. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o MP, decretar suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Ok? Responsabilidade. Então, letra A. E para encerrar hoje, a questão 15, nós encerramos esse bloco de 15 questões inéditas que você não vai achar como estão aqui nas bancas por aí. Pode achar similar, mas não é a mesma, não são as mesmas. Ela diz o seguinte: de acordo com o disposto no ECA, compete ao Ministério Público, exceto. Aqui é uma questão de exceção. Promover e acompanhar
os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais somente relativos à infância e à adolescência, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promover as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis ou requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Já respondeu? Pausou o vídeo? Bom, é a letra B. E a base para responder você vai achar no artigo 201, que fala de competências do Ministério Público. Uma delas é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, terceiro inciso, 2, terceiro, parágrafo, inciso terceiro da CF 88. Ok, pessoal? E com isso nós encerramos aqui nosso bloco de questões. Se você gostou, por favor, dê o seu joinha. Mas também, se não gostou, quer criticar, pode dar o joinha negativo. Quiser comentar a questão gabarito, também comente à vontade. E se quiser ou se puder, inscreva-se para acompanhar nossos futuros simulados de provas, ok? Um abraço, até a próxima.